Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Vamos mergulhar hoje numa história que mexe com os bastidores do poder no Brasil. Estamos falando de uma série de vazamentos que ficou conhecida como Vaza-Toga. Afinal, o que essas conversas privadas podem nos dizer sobre como a justiça funciona? Essa frase soa familiar, né? É da Rainha de Copas. E foi exatamente essa expressão usada em uma das fontes para descrever a suposta mentalidade por trás de milhares de mensagens que vazaram. Uma mentalidade que a gente começa a entender melhor agora. Para começar, vamos direto ao ponto. Qual é a alegação central aqui? As fontes apontam para a existência de um grupo informal de assessores e juízes auxiliares, todos ligados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E esse grupo, supostamente, operava como um verdadeiro gabinete paralelo. Esses vazamentos começaram a surgir em agosto de 2024. A fonte seria o ex-assessor Eduardo Tagliaferro. E o que tem nessas conversas? Diálogos entre assessores de dois dos tribunais mais importantes do país: o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Elas pintam um retrato de como as decisões estariam sendo tomadas longe dos olhos do público. Ok, mas como é que era a dinâmica dentro desse suposto grupo? As mensagens mostram uma cultura interna que, olha, é surpreendente, bem informal e em vários momentos até de deboche, inclusive com o próprio ministro para quem eles trabalhavam. Para a gente ter uma ideia, veja só o que teria acontecido num fim de semana de novembro de 2022. Segundo as fontes, enquanto o ministro Moraes estava fora com a família, os assessores dele estavam trocando mensagens, reclamando e até fazendo piada com o volume de trabalho que ele não parava de mandar. E o que essas piadas podem significar? Bom, a análise feita no material fonte sugere que isso não era bem um sinal de intimidade, não. Era algo mais complicado. Um ambiente onde os assessores mais próximos ao ministro se sentiam tão sobrecarregados que agiam mais por medo do que por respeito. A atuação desse grupo, ao que tudo indica, não ficava só nas discussões internas. Os vazamentos detalham como uma lista de alvos foi sendo montada, uma lista que só crescia e que incluía desde jornalistas e políticos até artistas. O primeiro caso que salta aos olhos é o suposto direcionamento contra jornalistas, e um nome aparece com destaque: Rodrigo Constantino. O processo parecia seguir um padrão bem claro. Começava com alguém identificando um alvo, logo depois vinha uma ordem inicial bem dura, em seguida um relatório era pedido, e no final a decisão às vezes era amenizada, talvez por um receio da repercussão que isso poderia causar. Agora, a linguagem fica bem mais direta. Essa frase, que teria sido dita sobre a deputada Carla Zambelli, parece revelar um desejo bem proativo de montar um caso contra ela. E aqui, a cronologia dos fatos é fundamental. O que as fontes alegam é que a intenção de mirar na deputada já existia semanas antes daquele incidente público com a arma, que depois acabou virando base para processos contra ela. E o escopo desse suposto monitoramento era bem amplo. A lista de alvos incluía nomes conhecidos, como a atriz Regina Duarte e o cantor Davi Sasser. E as informações, às vezes, vinham de dicas de informantes, como os políticos Alexandre Frota e Nereu Crispim. Isso tudo levanta uma questão central, né? Como é que esse sistema funcionava exatamente? Os vazamentos indicam um processo que parecia muitas vezes confuso e, em alguns momentos cruciais, bastante falho. E talvez o exemplo mais impressionante dessa confusão toda seja o plano de bloquear uma plataforma de mídia social inteira, o Gettr. A história é a seguinte: o gatilho foi um post do jornalista Alan dos Santos. O post em si era no X, o antigo Twitter, só que o perfil dele tinha um logo do Gettr na imagem de fundo. E aí, pronto. Os assessores teriam confundido tudo e começaram a discutir como bloquear o Gettr por completo. A situação fica ainda mais surpreendente. Mesmo depois que um dos assessores alertou que a postagem era no Twitter, a resposta no grupo teria sido para derrubar geral, fazendo uma clara referência ao bloqueio anterior do aplicativo Telegram. O que as fontes afirmam que aconteceu aqui é uma perigosa mistura de competências. Uma discussão informal entre assessores de dois tribunais completamente diferentes, o TSE e o STF, teria acabado virando um relatório oficial anexado a um processo que já existia no Supremo. As linhas de atribuição ali parecem ter ficado bem borradas.
Claro que a publicação dessas mensagens não ia ficar sem resposta, né? As consequências, tanto na política quanto na justiça brasileira, foram imediatas e bem significativas. 29. Esse número representa a primeira grande reação política. São as assinaturas de senadores que foram coletadas para propor uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar todas essas alegações da Vaza Toga. Fica claro que a história transbordou. Não é mais só uma questão de bastidores. Ela escalou para um desafio político formal dentro do Senado e, mais do que isso, já está chamando a atenção no cenário internacional. No final, essa história toda nos deixa com uma pergunta que é fundamental para a nossa era. Num mundo onde conversas informais podem ter consequências tão drásticas, onde é que a gente traça a linha entre uma simples discussão e um verdadeiro abuso de poder? Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.